Brasil é a única seleção que disputou todas as Copas e a nossa camisa 10 é a mais pesada do futebol mundial. Só craques históricos usaram ela. Então, nesse vídeo a gente vai ver qual jogador vestiu a camisa 10 do Brasil em cada Copa do Mundo. Bora! E assim, o primeiro Mundial aconteceu muito no passado, em 1930. E naquela época ainda não tinha numeração nas camisas. Era só o jogador lá, tá ligado? Então a primeira Copa com numeração nos uniformes só foi anos depois, justamente na edição que aconteceu no Brasil, em 1950. A de 50 era a quarta Copa que acontecia e o Brasil, que era o time da casa, ainda usava um uniforme branco. Aí o primeiro cara a usar a nossa camisa 10 foi um que brilhou em vários times grandes, o Jair Rosa Pinto. O Jair jogava como meia e fez história em times grandes do Brasil, principalmente no Vasco e no Palmeiras. Você tá ligado naquela polêmica Copa Rio de 51? Então, o Jair Rosa era um dos que levantou aquele título. Aí na Copa de 50 o Brasil tinha a taça na mão, mas na partida final a gente tomou uma virada do Uruguai e terminamos com o vice, uma das derrotas mais duras da seleção. Então tá, depois de perder o título, o Brasil até mudou as cores do uniforme pra amarelo e foi pra Suíça disputar a Copa do Mundo de 54. Aí naquela Copa a seleção ia muito boa também, com jogadores como Djalma Santos e Didi, mas o camisa 10 era um que tinha um apelido muito estranho, o atacante Pinga. O Pinga não tinha esse apelido porque ficava bebendo, era só chamado assim, tá ligado? O seu nome real era José Robles. Ele era tão bom que tá na lista de maiores artilheiros do Vasco e é o maior goleador da história da Portuguesa. Era um dos melhores atacantes que a gente tinha na época. Então, quando chegou a Copa de 54, até fez 2 gols. Mas no mata-mata, o Brasil acabou caindo contra a Hungria de Puskás e perdeu por 4-2. Só que assim, na partida contra a Hungria, o Pinga ficou no banco. Se tivesse entrado, o resultado podia ser diferente. Mas se até ali o Brasil nunca tinha ganhado uma Copa, na edição seguinte, em 58, a gente conseguiu passar pela França nas semis e derrotar o time da casa, a Suécia, na final para conquistar nosso primeiro título mundial. E o craque artilheiro da Copa foi um que só tinha 17 anos e jogava no Santos, o Pelé. Logo na sua primeira Copa, o Pelé já usou a camisa 10. Então, como ele destruiu com essa idade, todo mundo sabia que ele ia ficar um tempinho usando essa camisa. Aí depois de 58, chegou a de 62 e o Pelé se machucou na segunda partida. Mesmo assim, o Brasil com Garrincha foi e conseguiu ser campeão. Então veio a Copa de 66 e o Brasil, que era o favorito, queria muito conquistar o tri, mas acabou perdendo 2 jogos da fase de grupos e foi eliminado na primeira fase. A seleção de Eusébio estava muito inspirada e tirou a gente da Copa. Mas se o Brasil foi eliminado muito cedo da Copa de 66, o Pelé decidiu que na Copa seguinte o negócio ia ser diferente. Então ele foi pro que já era o seu 4º Mundial e fez simplesmente uma das melhores atuações da história. Na Copa de 70, o Brasil passou por todo mundo, meteu 4-1 na Itália na final e o Pelé terminou com 4 gols e 6 assistências. É o maior jogador de todos, não tem jeito. Mas aí, depois do título, o cara que vestiu a camisa 10 nas últimas 4 Copas decidiu se aposentar da seleção. A última partida do Pelé pelo Brasil foi em 71. Então pra Copa seguinte, outro jogador ia usar o famoso número. E aí todo mundo ficava pensando, né? Quem que ia vestir essa camisa tão pesada? E o cara que herdou ela do Pelé foi um de seus companheiros na Copa de 70, o Rivelino. O Rivelino na época brilhava pelo Corinthians e depois de ganhar o título em 70, foi convocado pra Copa na Alemanha. Aí, mano, naquela edição o Brasil bateu na trave. Tava indo bem até perder a semifinal pra Holanda de Cruyff. Então foi pra disputa da medalha de bronze e perdeu pra Polônia por 1-0. O atual campeão terminava em 4º lugar. Aí tá, depois da Copa, o Rivelino, que tava no Corinthians, foi jogar no Fluminense e brilhou demais também. Então, com 32 anos de idade, foi convocado novamente e partiu pra Copa de 78 usando a 10 mais uma vez. E tipo, se o Brasil foi longe em 74, agora em 78 não foi pra decisão por muito pouco. Pra tu ver, o formato da Copa era um pouco diferente, onde depois da primeira fase os melhores iam pro grupo final e quem terminasse em primeiro ia pra decisão. Aí nesse grupo final, o Brasil não perdeu nenhum dos 3 jogos e só terminou em segundo pelo saldo de gols. Pois é, pelo menos a gente terminou em 3º lugar naquela Copa. Aí tá, passou o tempo, o Rivelino se aposentou e a camisa 10 do Brasil foi pra outro cara mais uma vez. E quem herdou a 10 foi um que também tinha jogado a Copa anterior e em 82 estava no seu auge, o Zico. Mano, aquela seleção da Copa de 82 era um absurdo. O Brasil contava com camisa 10 Zico, Falcão, Júnior, Sócrates e lá vai. Era uma seleção. Mas depois de ir passando por todo mundo, na fase final a gente acabou sendo eliminado por 3-2 contra a Itália. O Paulo Rossi meteu 3 gols em nós. Que coisa. Mas tudo bem. Depois dessa eliminação, o Zico, que já era ídolo no Flamengo, foi pra Udinese da Itália, voltou pro Fla e no ano de 1986 foi convocado
mais uma vez. Só que o Zico, mesmo sendo craque, tava voltando de lesão e começou os jogos daquela Copa no banco, tá ligado? Mesmo assim, a seleção tinha tudo pra ir longe. Ganhou todos os jogos da fase de grupos e meteu 4-0 na Polônia nas oitavas. Mas nas quartas foi encarar a França e a gente parou por ali mesmo. Empatamos em 1-1 e perdemos nos pênaltis. E o problema, cara, é que no tempo normal do jogo contra a França, o Zico perdeu uma cobrança. Pois é, que coisa. Pelo menos na disputa de pênaltis, não foi ele que errou. Então, assim como o Rivelino, o Zico jogou 2 Copas como camisa 10. Mas tá, se até ali os 10 do Brasil eram jogadores que a gente se lembra até hoje, na Copa do Mundo de 1990, ela foi pra um cara que muita gente nem se lembra atualmente. O Silas. Esse Silas era um meia que estreou no São Paulo e até participou em 86. Aí depois do São Paulo, ele foi pro Sport em Portugal e pelo Brasil conquistou a Copa América de 89. Então o Silas foi meio que carimbado na Copa de 90, ganhando a camisa 10. Mas mesmo com o número mais pesado, ele acabou perdendo a titularidade e foi reserva. Aí, como em toda a Copa, a gente era um dos favoritos. Mas nas oitavas, o Brasil pegou a atual campeã Argentina e o time do Maradona derrotou a gente por 1-0. Caímos muito cedo e justamente pros nossos rivais. Essa foi uma derrota muito difícil. Mano, até ali, o Brasil tava num jejum gigantesco em Copas. Aquela contra a Argentina já era a nossa 5ª eliminação seguida. Então depois disso teve mais uma mudança de treinador e o Silas foi deixando de ser convocado. Aí alguns anos depois veio mais uma Copa e a 10 do Brasil foi pra outro jogador, o Raí. Mano, o Raí jogando pelo São Paulo tinha sido bicampeão da Libertadores e campeão mundial. Depois ele foi pro PSG e foi até campeão francês. O Raí era craque e foi pra Copa de 94 como camisa 10. Então a seleção deu a vida e foi com tudo conquistar a taça. Com Romário e Bebeto, o Brasil foi eliminando geral, como a Holanda nas quartas, Suécia nas semis e na decisão derrotou a Itália nos pênaltis para levantar a taça da Copa pela 4ª vez. E mano, o Raí começou essa Copa como capitão. Na fase de grupos era 10 e faixa, mas no mata-mata o técnico Parreira colocou ele no banco e na final contra a Itália ele não chegou a entrar em campo. Uma pena. Então acabou o Mundial e o Raí voltou a jogar pelo PSG. Aí mesmo jogando bem na França, não foi mais convocado. Ele até teve uma chance no amistoso contra a Argentina depois, mas não se saiu bem. Então, mais uma vez, a camisa 10 do Brasil mudava de jogador e em 98 ela foi para um cara que nunca tinha jogado uma Copa, o Rivaldo. O Rivaldo tinha brilhado muito no Palmeiras, depois foi pro Deportivo La Coruña e quando já tava no Barcelona, foi chamado pelo Zagallo pro Mundial de 98. Mano, o Rivaldo antes da Copa tinha feito uma temporada incrível, então foi titular absoluto e foi muito bem, fazendo 3 gols e dando 2 assistências, ajudando o Brasil a chegar na final. Uma pena que na decisão tomamos 3-0 e o Penta teve que esperar. Aí o Rivaldo continuou jogando demais, ganhou a bola de ouro de 99 e quando chegou em 2002 foi chamado pelo Felipão pra vestir a 10 mais uma vez. Aí mano, se ele já tinha feito uma boa Copa em 98, em 2002 simplesmente destruiu. Ele e o Ronaldo Fenômeno estavam pegando fogo e o Rivaldo meteu incríveis 5 gols e deu uma assistência, ajudando o Brasil a conquistar o tão sonhado Penta. O Rivaldo jogou 2 Copas usando a 10 e chegou na final as 2 vezes. Incrível demais. Mas aí o tempo passou e quando chegou 2006, o Rivaldo tava jogando na Grécia. Então mesmo que ainda pudesse ajudar o Brasil, acabou não sendo chamado e a 10 da seleção foi pro cara que era simplesmente o melhor do mundo todo, o Ronaldinho. Mano, naquela época o Ronaldinho tava num auge absurdo. Ele foi o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004, bola de ouro em 2005 e em 2006 foi simplesmente campeão da Champions. Imagina. Então ele, que já tinha jogado a Copa de 2002 vestindo a camisa 11, foi pro Mundial seguinte com a 10. Aí cara, aquele Brasil de 2006 era uma coisa absurda. Além do Ronaldinho, o Brasil também contava com Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano, Roberto Carlos, Cafu e lá vai. Todo mundo achava que essa Copa já era nossa. Mas depois de passar pela fase de grupos com facilidade e derrotar a Gana nas oitavas, o Brasil encarou a França de Zidane e acabou perdendo por 1-0. Pela primeira vez desde a Copa de 90, a gente não chegava na decisão e caía nas quartas. Aí tipo, depois da Copa passou o auge do Ronaldinho, a seleção teve troca de treinador e quando chegou 2010 ele acabou não sendo convocado, mesmo que ainda tivesse 30 anos. Então a nossa camisa mais pesada caiu para outro craque, o Kaká. O Kaká, alguns anos antes, em 2007, foi o melhor jogador do mundo, campeão da Champions com o Milan e em 2009 foi jogar no Real Madrid. Então era um cara que não tinha como ficar de fora da Copa. E se todo mundo lembra do elenco do Brasil de 2006, para a Copa de 2010 teve muita renovação e o time mudou quase que completamente. O nosso 10 era o Kaká, aí também tinha o Robinho, Luiz Fabiano, o Elano
ano e etc. Não era uma seleção ruim, tá ligado? A gente terminou a fase de grupos em primeiro, meteu 3-0 no Chile nas oitavas e só perdeu nas quartas pra Holanda de virada. Mais uma vez a gente era eliminado nas quartas. Cara, se a gente tivesse passado da Holanda, com certeza chegava na final. Só imagina. E você lembra que o Kaká tava no Real Madrid? Então, no clube merengue ele teve muita lesão e não conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve no Milan. Aí acabou mudando de clube. Voltou pro Milan e em 2014 já assinava com o Orlando City. Então não foi chamado pra Copa seguinte, que ia acontecer no Brasil. E a nossa 10 foi pro cara que tá até hoje vestindo essa camisa. O Neymar. O primeiro torneio da seleção principal que o Ney usou a 10 foi a Copa das Confederações de 2013, onde o Brasil destruiu e foi campeão. Então usou a 10 na Copa no ano seguinte sem nenhuma discussão, e ele até tava tendo bons números, como 2 gols na estreia e 2 contra Camarões. Mas aí nas quartas ele sofreu aquela lesão horrível na coluna e ficou de fora do resto da Copa. Aí depois vocês sabem o que aconteceu. Daí o Neymar se recuperou da lesão e continuou sendo o melhor jogador brasileiro. Em 2015 foi campeão da Champions, fazendo o trio com Messi e Suárez. E em 2017 foi pro PSG na maior transferência da história do futebol. E a seleção, mano, teve uma melhora gigantesca. A partir de 2016 com o Tite, o Brasil de fato joga um futebol incrível. Então a gente foi pra Copa de 2018 com tudo e tinha muita chance de ganhar. Mas nas quartas contra a Bélgica, acabamos perdendo e o Brasil foi eliminado mais uma vez. Que quartas chatas, né, mano? Mas a seleção ainda jogava muito bem. Então o Tite continuou no comando e agora nas eliminatórias da Copa de 2022, o Brasil foi invicto e o Neymar mais uma vez vai pra Copa do Mundo usando a camisa 10. Ele vai ser o primeiro jogador depois de Pelé a jogar 3 Copas com essa camisa. Histórico. Eu acho que assim como nossos pais falam de Zico, a gente vai falar do Neymar. Ele já tá pra história. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se gostou, dá uma olhada nos outros que eu postei. Sei que vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!